Fala com as nerds, estamos num cenário diferente, né, Bela? Só as meninas. A gente vai falar de uma série que ninguém tá falando. Ninguém tá falando. Absolutamente ninguém. Então vai ter muitos spoilers, porque em plano 2026, se você ainda não assistiu, Passou da hora, hein, galera? já era. O que a gente tá falando? Stranger Things. Então, Bela, o que você achou dessa última temporada? Olha, eu acho que ela teve pontos altos e baixos. Porém, eu tô mais inclinada nos baixos do que nos altos. Eu acho que assim, começou muito bom. Primeiro volume, cara, o último episódio, olha, terminou num pico assim maravilhoso, né, com o Will lá matando os Demogorgons. Só que dali pra frente Foi só pra trás. foi só pra trás, cara. Foi só pra trás. Foi O só segundo pra trás. volume foi muito morno pra mim. Não sei se você Foi. teve essa sensação também. Eu fiquei. Ficou muito como se fosse episódios de passagem, assim, pra chegar no. Exato. Eu tive a sensação, assim, de que ao mesmo tempo que não aconteceu nada, aconteceu tudo muito rápido. Tipo, foi uma correria, mas uma correria sem propósito. Uhum. No sentido que nada, de fato, acontecia com uma finalidade específica, assim. Posso estar muito enganada, tá, gente? Porque eu não sou nem um pouco especialista para falar nisso, mas eu fiquei muito com essa sensação de que o segundo volume ali, ele passou por mim, igual tipo o metrô passando. Com algumas coisas assim boas. Tipo, Teve uns momentos. Teve uns momentos. O Derek é maravilhoso. Delightful Derek. Foi uma temporada assim muito boa para surgirem vários memes também. Uhum. A gente teve ali a Nancy saindo da cheerleader clássica pro Rambo no final. Rambo, com a peruca do Ed. Aproveitou, né? Vamos fazer um aproveitamento. Será que é por isso que não deixaram levar a peruca? Porque eu acho que tem uma entrevista que ele fala que ele queria a peruca. Ele tentou levar e não conseguiu. Já tinham planos pra peruca. Eu acho também que esse segundo volume teve essas passagens, assim. E o final, mas o segundo volume termina de uma forma, porque assim, eles tinham muitas coisas pra explicar. Sim. Eles inseriram lá o tal do dia 6 de novembro. Eles inseriram a peça de teatro, que mostra que os pais do Mike e a Joyce, o Hopper, né? Hopper, todo mundo se conhecia lá do high school. Inclusive o Henry também. E aí, tipo, eles inserem isso, criam esse mistério e não explicam. Pois é, eu achei que ficaram... E eles, assim, fugindo um pouquinho da temporada em si, para quem está acompanhando as notícias, os Duffer Brothers, que são os criadores aí de Stranger Things, eles já falaram que tem o plano de fazer uma série spin-off que vai explicar esses buracos que ficaram. Mas como é que... Precisava? Pois é, e aí, mas eles falam que não vai tratar dos personagens que já vieram, que já estiveram na série principal. Dessa declaração deles, o que eu entendi é que ou eles vão fazer um spin-off que acontece antes de tudo que aconteceu em Hawkins, ou para explicar, porque eles falam que vai explicar aquela pedra que o Henry acha, e por isso ele pega os poderes lá do Devorador de Mente. Então, pra mim, eu acho que é no passado, assim, por isso vão ser outros personagens. Mas como é que vai explicar o 6 de novembro? Na verdade, eu meio que já sei a resposta, porque, né, fiquei inconformada que muitas coisas não foram explicadas e eu descobri que isso tá na peça. Que só se passa no Reino Unido e nos Estados Unidos. Isso se você não tem acesso a esses países, se fudeu, basicamente. Exatamente. Então isso já foi um ponto que muitos fãs, né, não tiveram acesso ao conteúdo da peça
E tem muita coisa que aparece lá que faz um pouco mais de sentido nesses buracos que a gente viu aí ao longo da 5ª temporada. E que a grande maioria não ficou sabendo, que teve que buscar na internet, tentar entender, mas ficou sem essa parte visual, né? Sem eu acho que eles saíram, eu não sei se foi proposital ou foi sem querer, de não explicar. E quando chega aquela cena da memória do Vecna, que a Max, a Eleven, tá tentando chegar, né, na onde eles estão com as crianças na memória. E aí a Max entra na peça, eu falei, agora vai explicar. Como é que eles se conheceram? O que aconteceu nessa peça? Não, aí corta pra outra coisa, pra outra memória. Porque, tipo... Pois é, parece que a menção da peça na série foi só um easter egg pra peça real. E, na verdade, não serviu pra nada, assim. E se foi proposital, pô, foi um erro gritante deles acharem que todos os fãs iam saber do que eles estavam referenciando ali, sabe? Exato. Eu não sabia, eu sabia que existia a peça, eu não sabia muitos detalhes da peça. Eu fui buscar saber porque a série não respondeu. E aí, na peça, explica que o Henry, ele era esse menino escoteiro que mostra na série, ele encontra esse cara é um espião russo que trabalha com o pai do Dr. Brenner. Olha só, do que Papa. também era cientista. E aí... O que foi isso? A caixinha desligou. Mundo divertido. Mas a gente pode continuar? Ah, é que eu tô falando. Que trabalhava com o pai do Dr. Brenner, que também era cientista. E aí esse cara que tá na caverna com a maleta, ele é o pai do Dr. Brenner, de acordo com as coisas que eu vi, né, na internet. Ele é o pai do Dr. Brenner, que provavelmente teve algum tipo de contato com o mundo invertido e com o outro universo, né, que o Vecna tá, qual é o Abismo. E aí ele tá sendo caçado pelo governo pra tô tentando pegar exatamente essa pedra que tem dentro dessa maleta. E aí o Henry entra em contato com esse poder e aí ele vira aquela criança bizarra que mostra, acho que na quarta temporada. Ao longo da 4ª. E aí, logo depois, o que dá a entender os comentários, né, pela internet de pessoas que viram a peça, dá a entender é que o Vecna, o Henry, né, no caso, ele tenta ir contra a mente do Devorador de Mentes. Aí ele engata num relacionamento e o que acontece nessa peça é que, né, eu não sei se é sem querer ou se é porque ele é mal mesmo, uma pessoa maligna, a menina, que é a namorada dele, que eu não lembro o nome, ela morre. E aí, por isso que quando o Will tá lá na mente do Henry, ele fala, você é igual a mim, né? Você é mais uma ferramenta, né? Um peão. Um receptáculo. Isso, receptáculo. Você também é um receptáculo do Devorador de Mentes e tal. E aí ele fala, você pode lutar contra isso. E aí o Henry fala, não, eu e ele somos um só. Que eu acho que é por isso, ele abraçou o lado mal, ele falou, eu sou mal mesmo, eu sou sociopata mesmo, psicopata. Dane-se, eu vou matar todo mundo, eu vou destruir o mundo. É isso. Só que, pô, podia ter explicado isso, não é? Exato. Ali ele mostra, ele diz que o Devorador de Mentes mostrou para ele a realidade e o que os humanos eram capazes e o que os humanos fariam, né? Uhum. Mais pra frente ainda. Então, acho que mostrava... provavelmente o que o Devorador de Mentes mostrou pra ele, mostrou todo o potencial ruim da humanidade. E aí o Henry já entrou nessa de... não tem salvação, não tem o que fazer, então vamos acabar com isso aqui, vamos criar uma realidade nova sem os humanos. E vale lembrar que Stranger Things se passa numa época da Guerra Fria, né? Exatamente. Então tinha todo esse temor em cima de uma terceira guerra mundial entre Rússia e Estados Unidos. E tem muito essa questão também do governo atrás de armamento para se acontecer alguma coisa, que teve essa corrida armamentista e espacial também, né? Espacial.
de tentar um passar por cima do outro, né? Então a série mostra muito isso. Inclusive, essa era uma cena muito boa para ser mostrada e ser explicada pelo contexto, mas que totalmente se perdeu. Em contrapartida, eu gostei muito do final, de como eles fazem o desfecho da Eleven. Eu E também tem muito gostei fã que dessa não parte. gostou, porque, né, ficou ambíguo e tem um lado de que ela pode ter morrido, mas tem a teoria do Mike de que não. Não, eu achei ótimo aquele momento ali dele fazendo a contação de história, ele desenvolvendo igual num jogo de RPG mesmo, né? Como se fosse um universo expandido dos personagens ali, amigos dele, contando. Isso foi muito legal. E aí ele ali faz essa. A gente vê, assim, voltando só um pouquinho, a gente vê aquele momento dele meio desolado lá na praça, né, olhando para a estátua, e o Hopper chega para falar com ele, naquele sentimento deprimido, sem um objetivo de vida mais, né? Exatamente. Então, assim, como se ele mesmo tivesse esse questionamento na cabeça dele sobre o que aconteceu, né? Que não teve um ponto final, ele não soube, ou ele ficou desolado porque ele acha que realmente acabou tudo, que a Eleven não sobreviveu. E aí, acho que depois daquela conversa ali com o Hopper, ele ele abre, né, a mente dele, ele expande a mente dele também e pensa, não, mas Foi a segunda vez que o Hopper passou por aquilo, né? Então exatamente. Ele já tinha sofrido com a perda da Sarah e pelo menos o da Eleven, ela fala, você vai ter que aceitar a minha decisão, porque não é... A Sarah não teve escolha. Eu tô escolhendo. Exatamente. Então, eu acho que muitos pais devem passar por isso, né? Porque criam os filhos pensando que eles vão seguir a vida de uma forma e acabam seguindo uma vida Y e tem que aceitar o rumo da vida. Então, acho essa parte bem legal. Mas uma coisa que me pegou nesse final foi que quando a Eleven fica lá no Entre Mundos, né? E o mundo invertido tá sendo destruído por causa daquela coisa lá, aquela bola esquisita. Uma coisa que eu pensei na hora dessa cena é que, tipo, os militares estão lá com aquele negócio que. A Kryptonita da Eleven. E a Eleven tá lá como se nada tivesse acontecido. Aí na hora, tipo, eu assisti o último episódio com uma amiga minha e eu falei, ué. Só que eu não elaborei, né? A gente continua assistindo. E aí depois no final o Mike fala, poxa, como é que ela não. Aí eu falei, como é que ela não ficou abalada lá com a criptonita dela? Tipo, como é que ela não tava encolhida no chão, que nem ela sempre ficou ao longo da temporada, né? Tipo, Exato. Eu achei que essa construção do uso desse efeito aí sonoro que mexe dessas ondas, não era sonora, né? Era sonora? Eu entendi que fosse tipo alguma coisa de ondas, quase um rádio, mas uma não vibração, talvez, som, uma onda de rádio, que afetou. Eu gostei dessa construção e assim, de início, quando a Kali apareceu de novo, né, também, eu tive um problema com ela. Falei, pronto, ela vai vir como agente do caos, ela vai vir como... Eu achei que ela fosse... Tipo, vai fazer jus ao nome dela, né? Eu achei que ela fosse ajudar o Vecna em certos momentos. Exato, e rolou muita especulação aí na internet de construção de personagens que existem no universo de Dungeons and Dragons, que tem uma personagem Kali, né, que é uma agente do caos de fato, e ela trabalha, né, pro vilão aí, então ficou muito no ar e eu acho que isso foi, talvez tenha sido até proposital para induzir as pessoas, até pelo teor das conversas que ela tinha com a Eleven de nunca vai melhorar, tem que acabar, tem que ser assim, não sei, sabe? Como se ela já estivesse fazendo aquele trabalho psicológico de desmoralizar ela e a capacidade dela de
de superar esses obstáculos, né? A Kali, ela aparece no momento que a Eleven, ela tá muito... Ela tem muita carga em cima dela, né? Sim, uma ela pressão tem a enorme. pressão de salvar o mundo. Basicamente, ela é realmente uma super heroína. E aí chega a Kali e fica falando, mas você não pode viver. Mas você não pode continuar. Que nananana. Pois é, o tempo todo minando ali todos os esforços. Então, de início, eu tive muita ressalva com ela reaparecendo, mas foi muito pontual e importante exatamente para criar essa especulação e deixar esse final aberto. E foi muito importante mostrar aquela cena da perseguição dos militares com um holograma, não é holograma, é ilusão que ela criou ali, como se ela ainda estivesse presa no laboratório, quando na verdade já estava, né, muito longe dali. Isso foi muito pontual de mostrar para entender que ela, a uma distância considerável, conseguiria, né, recriar aquele efeito. Os poderes dela tinham aquele nível, já. Cara, pelo menos a Kali, ela começa chata, ela continua chata até o final. Apesar de ela ter um papel importante na série e ter um desfecho. Eu acho que foi um desfecho bem construído da Kali. Também sabe? achei, foi bem amarrado essa parte. Muitas outras questões não, né? E outros personagens não foram. Mas uma coisa que fiquei muito pegada com a cena da Kali fugindo foram aquela parte das grávidas. Porque eu também jurava que os Duffers iam explicar os poderes da mãe da Eleven. Porque nessa cena a Kali fala: estavam injetando meu sangue nas mulheres grávidas e estava matando essas mulheres. E a mãe da Eleven, ela não aconteceu nada com ela. Ela só fica naquele estado meio vegetativo porque ela começa a processar o laboratório porque roubaram a Eleven dela, né? A Jane. E aí eles dão um tratamento de choque nela, na cabeça, que era comum naquela época também. Sim, muito. E aí ela ficou zezé da cuca, mas ela também tinha poderes. Então, por que ela tinha poderes? Então, eu tava esperando alguma outra explicação, sabe? Que não fosse só fizeram uma transferência de sangue do Henry pra mãe dela. Mostrar, né, isso. E aí a Kali fala uma frase que tem esse impacto, que ela fala todas as crianças lá, nossos irmãos lá do Papa, são só uma sombra do que o Henry é, tirando uma, que é a Eleven. Aí eu falei, bom, vamos explicar por que a Eleven é diferente? E não explicaram porra. No início do ciclo, né, a 11ª, que é literalmente o 10 mais 1. O próximo bloco de 1, a 1 de novo, é a que tem o poder igual ao do irmão, né? Original, que a gente já sabe que agora não é original, de fato. Mas assim, um adendo para uma cena muito divertida que eu, cara, não aguentei. Eu ri alto. Rafael viu a crise de riso que eu tive quando a Kylie chegou falando e o Hopper virar, lá vem a Poliana. Eu ri. Gente, pesquisem essa referência, porque isso é muito bom, cara. Eu chorei de rir com isso, foi muito bom. Mas falando do Hopper, gente, eu fiquei muito tensa naquela cena que ele atira na Eleven. Eu fiquei muito nervosa. Inclusive, eu não só fiquei nervosa nessa do tanque, E aí o Vecna manipula, né? Ele usa o poder da Kali, né? Só que ele tem esse poder, manipula a ilusão do Hopper e deixa ele achar que só pra tirar a Eleven lá da mente dele e não resgatar as crianças. Mas, eu ia falar uma coisa que eu esqueci. Do Hopper. Eu fiquei muito tensa nessa cena. Esqueci o que eu ia falar. Mas é isso, eu fiquei... não, lembrei. Desde a 4ª temporada, porque assim, Stranger Things é uma série que dá uns nervosinhos, né? Sim. Deixa uma ansiedadezinha ali. Só que eu não sei que virada que chave que eu tive, que de uns tempos pra cá, não sei determinar em que momento, esse tipo de história me deixa muito ansiosa. Tanto é que no filme do
o último filme de Avengers, eu assisti no cinema você não tem o que fazer, né? Você tá preso na sala de cinema. E eu tive uma crise de ansiedade no cinema. Caraca. E aí, com Stranger Things, isso só não aconteceu desde a quarta temporada, eu assistia pausando. Eu assistia 10 minutos, aí eu pausava. Cada episódio tem quase uma hora e poucas de duração. Eu demorava umas 3 horas pra assistir um episódio. Caraca. Eu ia pausando e eu ficava nervosa. E essa cena eu pausei, tipo, preciso fazer alguma coisa. Aí, sei lá, Deixa eu me distrair. lavar uma louça, arrumar alguma coisa pra fazer. Porque senão eu não conseguia, não, gente. Ficava tenso. Você viu Dark? Eu vi Dark. Pior? Isso. Então, mas quando eu assisti Dark, eu não era assim. Nossa, Foi Dark- se criando. Dark, quando tinha os plot twists do Dark, Dark é muito bom. eu precisava parar a série também. A gente viu pausando também, mas não por esse motivo. Um motivo bem vai mais entender, né? fútil. Não, bem pior. A gente ia dormindo no meio do caminho. Rafael, então, dormia. Não, amor. Stranger Things. Ah, não, impossível. Ia dormindo ao longo do episódio e pausava. longo, Amanhã a né? gente continua. É longo. Mas a primeira parte eu assisti numa sentada só. Eu tava de férias. Era meu último dia de férias. Aí eu assisti. Binge, né? Acho que dois episódios. Que já davam quase 4 horas. É mesmo. Madrugada dentro. E aí saiu numa quarta, quinta, não lembro mais. Aí no dia seguinte eu terminei de assistir o resto. Mas o volume 2 eu não consegui fazer isso. Eu só fui assistir no final de semana. Mas enfim, o que mais? Então a gente relatou aqui alguns pontos positivos, negativos, falando ainda, pegando esse gancho da duração dos episódios e de como a gente, né, conseguiu progredir assistindo. Eu achei isso, embora eu fique normalmente muito feliz com episódios longos de séries, de desenhos, dessa vez eu senti muito por causa da sensação que eu mencionei no início, de estar passando batido, sem de fato contar, explicar as coisas. Eu achei que os episódios longos, eles não foram gentis com Stranger Things. Eu achei que eles, na verdade, jogaram um pouco contra, porque dava essa cansada e tipo, cara, e aí? E vai acontecer o quê? E não Eles explica. só foram acrescentando mais coisas e não explicava. E aí eu comecei a ficar nervosa de falar, caramba, falta, sei lá, 2 episódios, ainda tem muita coisa pra explicar. Exatamente. Então a gente fica nessa sensação de, tipo, cara, 2 horas pra nada, assim, entre aspas, porque é aquilo que a gente chama em anime, nessas coisas, que tem um episódio filler. Então, muitas vezes eu ficava com essa sensação de que tinha um monte de encheção de linguiça ali no Stranger Things, não contava nada, não chegava a lugar nenhum, e ao mesmo tempo o negócio ia passando, e tava avançando pro final. Horas. Exato. Eu fiquei muito frustrada também com a cena da batalha final. Porque parece que eu pisquei a batalha. Foi muito fácil. Foi pouco explorada, né? Foi muito fácil. Tipo, sei lá, 4 temporadas, né, pra chegar no Vecna. O Vecna aparece na 4ª temporada. Aí na 5ª temporada tem todo lá o super poderoso, tarará, e os poderes do Will. E aí eu pensei, cara, vai ter uma batalha com a Eleven e o Will e Demogorgon e a Kali. Os Demogorgons sumiram durante a batalha final. Sumiram porque, assim, não é possível que, assim, eu entendo que ali no momento que o Will, né, os poderes dele, ele dominou os poderes dele, né, os poderes do Vecna canalizados através dele. Eu sei que ele derrotou vários Demogorgons, mas não eram todos. Certamente o Devorador de Mentes controlava muitos mais, porque é um mundo inteiro, né? O abismo é um mundo, em teoria, muito vasto. A gente não tem nem noção do quão grande ele é, então não é possível que tinha, sei lá, 10 Demogorgons só lá. E aí na batalha final não apareceu nenhum, e o Vecna, que é o Henry, que é um vilão super psicológico, de batalha psicológica, de controle mental, de influência, ali na batalha ele puramente físico. E em teoria ali, eles nerfaram muito ele, num momento que em teoria ele devia estar, tipo, todo o puro
suco. Uhum. Porque as crianças estavam todas lá conectadas na mente coletiva, então, em teoria, o poder dele estava lá, né? Mas não O foi. Devorador não de mostrou nada Mentes disso. estava, né, vivo, assim, ativo. Corpóreo, né, de fato. Ele já é... Ele falou que isso aconteceu porque o Vecna estava distraído com as Gente, crianças. mas esse foi a maior desculpa esfarrapada que eu já vi na vida. Furadona, né? Não tem isso, tava distraído. Distraído nada. Ele entra na mente do Hopper, ele vê tudo que acontece, tudo que eles estão planejando. E Exatamente. ele não vai fazer nada. Claro, o esforço dele não estava nessa condição. E dizem que a outra relação é todos os Demogorgon viraram aranha. Assim, na quarta Se temporada, juntaram. Na quarta. O Aranha é um Megazord. Não, mas essa aí é uma teoria de fã. É. É relativo, porque eles não explicam. Mas Pois é, não porque, explicaram assim, nada. Não tem no mundo Demogorgon, não tem no Demogorgon. É claro, eles fazem, o Mind Flayer, ele tenta juntar, ele fez isso na quarta temporada, juntou gente, coisas e virou um corpo físico. E aí, aquela aranha, que é o Mind Flayer, seria todos os Demogorgons juntos para poder fazer um bicho físico. Entendi. Né? Mas isso aí também não está explicado, eles não também os corpos ficar. E porque fica assim, fica uma... Essa é uma história Faz um sentido, mas ele juntou quase todos, né? Porque assim, aquele local ali no abismo, que é a aranha já, para onde as crianças são levadas, os Demogorgons estão pegando as crianças e levando elas para lá. Uhum. E Se tivesse uma cena, ele entrando em... e depois se juntando, né, ali. Sabe uma coisa que passou na minha cabeça? Mas a gente tinha uns e de repente tinha esses, não sei. Porque eu não tinha me ligado da ausência dos Demogorgons na cena final. Uhum. Quem me falou disso foi minha amiga que estava assistindo comigo. Pô, não teve nem os Demogorgons. Eu fiquei, é verdade. Porque quando, acho que na segunda temporada, que aparece o Dart na casa do Dustin, Uhum. mostra que ele não suporta a luz, né? Ele não suporta o calor. E lá naquele universo onde o Vecna tá com as crianças e o Devorador de Mente, tem sol. E aí eu fiquei, eles não apareceram porque eles não pegam sol, né? Eles provavelmente se ferem no sol. Na minha cabeça, automaticamente, essa foi a explicação. Só que aí vai os diretores e falam, não, porque ele estava distraído, ele não sabia que ele ia ser atacado. Não sabia, não imaginava nada. Ele viu tudo Tão aquele inocente. plano, sabe tudo, mas não, gente, isso não se tão concretizará. E assim, eu achei também que ali a área do abismo, ela é uma área que, se a gente reparar, ela mudou muito de aspecto ao longo das temporadas, né? Essa foi, para mim, pelo menos pareceu que esse foi o momento de... como é que eu vou dizer? De menos carga que o abismo teve, porque a gente, quando tinha vislumbres do abismo, quando mostrou a história lá de quando o Henry foi parar lá e tudo mais, a gente via nuvens, tempestades, raio pra caramba, por isso que ele ficou todo queimado, né, todo distorcido. Então sempre aquela coisa, aquele céu vermelhão. Então não sei. E aí o pessoal chega lá e não acontece nada com ele. Exatamente, não tem uma tempestade, não tem nada, o céu tá limpo, tudo claro, né? Não sei. E aí ficou esse furo, se isso roteirismo. se perdeu ali no wormhole, né, no mundo invertido, se isso era tudo carga de poder do Devorador de Mentes que foi concentrada nesse esforço. Ficaram muitos pontos de interrogação. Aquela, né? Já viajando mais nessa. Porque eles usam muito teorias científicas, né? Sim. Então aí, será que o... eu vi um menino, é por isso que eu tô pensando nisso agora. Eu vi um menino que ele tem um Instagram e ele é formado em alguma coisa a ver com ciências, eu não sei se é plenamente ciência, ou, enfim. E aí ele puxa a teoria do Stephen Hawking e muitas outras teorias da ciência para explicar Stranger Things. E ele explica coisas que os Duffers não explicaram. E aí uma das coisas que ele explica é que tem uma teoria da ciência de que quando você passa por um buraco negro,
você sofre alguma coisa. Eu não sei se eu vou falar o termo certo, mas é como se fosse uma espaguetização. Sim, É tá isso. correto. Que você fica esticado e por isso o Vecna tem aquele formato alongado Meio e parecendo mais aqueles nervos raízes, né? esticados e tal. Eu achei a conta desse menino genial, porque ele explicou muito mais do que os diretores. E aí, uma coisa que já tinha me chamado a atenção quando a série foi lançada, e que eu fiquei me perguntando, será que tem a ver? E nunca foi realmente, de fato, falado, que ele fala o nome da cidade é Hawkins. Exatamente, uma cidade fictícia. E aí ele puxa muitas teorias do próprio Stephen Hawking para explicar tudo que acontece em Stranger Things, o mundo invertido, o caminho de minhoca, a espaguetização lá do Vecna. Então, enfim, depois eu posso compartilhar com vocês. Isso é muito legal. Gosto. Tudo A bem. gente deixa, de repente, depois o link aí para vocês Nos comentários, não, na descrição do verem. vídeo. Mas voltando a falar de coisas que eu achei boa, Coisas estranhas. Coisas mas eu sei estranhas. que. Antes de eu falar Mais disso, eu boas. ia comentar se eu tava falando e eu ia comentar lembrei agora. O TDAH é foda, né? Que essa cena do. Oh, Deus! Caraca, me deu um branco do nada. Quando a Robin vira pro Will e fala, não, porque você tem que ser você mesmo, narará, aceitar que você é assim, tarará. Eu fiquei, nossa, o Will vai despertar os poderes dele. Só que, porque quando o Vecna vira e fala com ele, né, do tipo, Você é fraco. sabe por que eu pego crianças? Porque crianças são fracas e são, né, mais mentalmente inseguras e tal, mais fáceis de manipular. E você foi o mais fraco. E aí, tipo, eu fiquei, caraca, mas o Will, ele consegue acessar os poderes do Vecna, ele consegue acessar a mente coletiva, nananana. E aí, tipo, eu conversando as teorias ao longo dos volumes, né, com vários amigos, vários. E vários deles não tinham entendido que, na verdade, o Will pegou emprestado o poder do Vecna, não de fato desenvolveu um poder. Não, é isso. Todos eles estavam achando que ele tinha desenvolvido um poder. Eu falei, não, gente, isso fala, né, na série. Ele próprio fala que ele acessou a mente coletiva e através disso ele consegue meio que canalizar os poderes do Henry. Ele até fala, eu vou ter que usar os poderes dele contra ele, eu não sei se eu consigo fazer isso. Ele fica ali até inseguro, né, quanto a isso. Que é uma... Outra cena que muita gente não entendeu foi da Nancy com o Jonathan, do término. Eles terminaram. Sim. Eu não achei mal feito, eu entendi. Porque eu achei que na vida real é meio que isso também, né? Você não fica com a sua paixonite o amor da sua vida de adolescente. Assim, pode acontecer, não acontece com gente, desculpa. Se alguém é casado aí com a sua paixão high school, mas não é o natural. E as pessoas passam por momentos diferentes ao longo da vida. É muito difícil os dois estarem sempre no mesmo momento de vida. E é um momento de muita descoberta, né? Ainda mais essa fase do que eu quero seguir na minha vida, o que eu quero fazer, que faculdade eu vou fazer, tarará. É uma fase que a nossa cabeça, pelo menos eu acho, que a nossa cabeça muda muito e é muito difícil que um casal consiga acompanhar esse processo juntos. Não tô falando que é impossível. Mas é difícil. Então acho que e isso não quer dizer que eles não se gostem, né? Exato. Só quer dizer que estão em momentos diferentes. E eles percebem que eles têm objetivos de vida diferentes. Sim. Então, eu acho que, pra mim, fez muito sentido aquela cena. Mas eu entendi que muitas pessoas não gostaram e não entenderam. Isso foi bom para mostrar todos os contrastes entre os 4 mais velhos do grupo, né? E depois tem aquela cena lá deles no terraço, conversando... que é meio que ali é o desfecho, né, daquela cena e também da conversa com o Steve, né, as conversas paralelas entre a Nancy e o Steve, e o Jonathan e o Steve, né, ao longo da temporada. Isso eu achei legal, que foi uma coisa, aí fazendo
equilíbrio aí. Eu achei que eu gostei muito desses desenvolvimentos que eles deram para esses personagens. Eu gostei também do trauma do Dustin com a morte do Ed, de perder um grande amigo, perder alguém que aceitava ele como ele era. E o Dustin fala por todos nós, né? Você não, Steve. Você não. E aí, isso eu achei bom. E aí teve o lado ruim que eu também achei que faltou explorar. Alguns personagens foram subaproveitados, eu achei um pouco, que poderiam ter sido melhor desenvolvidos. Por exemplo, o Lucas. Eu queria fazer uma pergunta. Faça uma pergunta. Você não acha que a irmãzinha mais novinha ela foi muito super explorada? Mas é exatamente. Mas eu tenho um isso, ponto ia sobre mencionar. isso. Mas não, pode continuar. Pode continuar. Não sei se foi. Pode falar, Babi. Não, continua seu raciocínio. Não, depois a gente fala sobre a Holly. eu ia apontar esses personagens assim. Eu acho que o Lucas merecia um desenvolvimento um pouco maior, porque ele é um personagem muito bom. Ele assim, a carga emocional dele, desde o início, ela é boa, ele consegue trazer isso Desde bem. a 4ª temporada, né? Exatamente. Com a função da Max ali, né? passando por um luto / alguma coisa está... Ele percebe que alguma coisa está acontecendo com ela, né? Ele fala com ela. Sim. Eu sei que alguma coisa está acontecendo. Tipo, você pode falar comigo, ela finge que nada está acontecendo. Exatamente. Desde a 4ª Todo temporada... aquele momento lá com o Billy, o irmão dela, né? Pra quem não lembra. Eu achei que, aí já trazendo um pouquinho da outra, o Billy poderia ter ressurgido mais. Porque assim, eu esperava que ali, quando a Max estivesse presa na consciência lá do Henry, né, meio que isso, que o Henry usaria essas memórias dela, igual ele usou, né, lá no momento que ele estava tentando alcançar a mente dela, que ele usaria. Exato, porque o Billy é uma memória assustadora para ela. Ela tem muito medo do irmão mais velho dela, meio irmão, mas, né, para todos os efeitos. Então eu achava que isso ia aparecer um pouco mais, que a gente ia explorar um pouco mais essa batalha mental dela ali. E achei que isso não foi tão, né, ficou perdido um pouco. Gostaria de ter visto mais do Lucas, e em compensação a gente teve a Holly aparecendo pra caramba. O Derek, um novo personagem inserido aí, que aí foi um acerto, porque ele brilhou bem, esse menino. Ele teve pouquíssimo tempo de tela, e todo o tempo de tela que ele teve, ele assim... Brilhou. Mas sobre a Holly, que você ia comentar. Aquele vídeo que a gente viu dele falando com o Vecna sobre o Brasil. A gente viu um vídeo no Instagram deles no carrinho de golfe, e ele falando que ele perguntando se Por que todo mundo tá me perguntando do Brasil? O Jamie Gamble Bauer. Por que tá todo mundo pedindo pra eu ir pro Brasil? Aí ele riu, né? O Jamie Gamble Bauer, que é o Vecna, né? O Henry. Ele falando, cara, eu já estive no Brasil e é uma loucura, os fãs, assim, são maravilhosos, muito calorosos, né? E a galera lá é assim mesmo. Então, assim, se você tiver a chance, vá, porque vai ser muito legal. Então, aí, fica aí o convite, Delightful Derek. Carisma puro, Delightful Derek. Se ele vir aqui, o moleque vai ser adorado. Vai. Aí ele vai ser tipo aquele menino lá do... É do Todo Mundo Odeia Chris? Sim. Pegou até CPF. Enfim, o que eu ia comentar sobre a Holly é que eu entendo ela ter muito tempo de tela, porque é uma personagem que tem um ponto de... que é uma criança, e tem um ponto de contato com o grupo principal, e eu acho que o objetivo dos irmãos, inclusive eles mencionam em algumas entrevistas, com a série Stranger Things, é justamente explorar a magia da infância. Só que dos principais não tinha ninguém mais ali criança, né? Todos já estão crescidos, adolescentes / adultos na série. Então, como é que eles iam trazer essa sensação, essa leveza da infância e a inocência e tal? Só incluindo personagens novos. Então, por isso que eu não fiquei com raiva deles terem botado um holofote na Holly, porque eu acho que é um pouco da essência do que é a série, das criancinhas dos anos 80. Isso que eu ia falar. O tema todo da série é muito retrô, né? Então,
tem que ter essa coisa de um passado, um resgate de É legal infância, para né? inserir a nova geração também. Para eles terem um vislumbre de como foi a nossa infância, a nossa. É. Não digo Como a nova nossa. geração, A nova geração pra pensar- série. Pra série, entendi. Porque também. a série demorou muitos anos, foram 10 anos, não foram? Por aí. 10 anos, por 10 anos nasce uma criança, né? Pandemia, muita coisa. Então, era uma forma deles conquistarem novos clientes, né? Novos consumidores pra série. Teriam abarcar um público mais jovem também, né? E uma coisa que eu gostei muito, aí é meu lado leitora assídua, Fangirl. porque a série fala diretamente de um livro chamado Uma Dobra no Tempo, que eu já li, sem querer fazer o merchan aqui, mas já fazendo. É Uma Dobra no Tempo, publicado pela HarperCollins, é uma série de 5 livros, se eu não estou enganada. Eu já tinha lido há muitos anos, eu acho que eu li em 2018, o primeiro livro, que tem o nome, né, Uma Dobra no Tempo. E ele tem exatamente esse clima da primeira temporada de Stranger Things. Das crianças entendendo um mundo místico, amadurecendo ao mesmo tempo e tal. Então, quando eu tava assistindo Stranger Things, meu hiperfoco foi 100% em cima da série, eu falei, eu vou reler. E aí eu consigo gostar mais ainda do que eu já tinha gostado do livro. E faz muito sentido, porque o livro, o mote principal do livro é falar sobre amadurecimento e de aceitar defeitos, e porque nem todos os defeitos vão ser defeitos. Às vezes é defeito para você, mas num contexto diferente, com uma pessoa diferente, pode ser um valor, sabe? Pode ser algo bom, não necessariamente algo ruim, enquanto o que você acha que é qualidade pode ser algo ruim. Então é um livro muito assim, Pequeno Príncipe. Ele fala com muitas idades, e eu acho que também é um pouco essa essência que o Stranger Things passa, né? Principalmente na primeira temporada. Sim. Mas eu quero perguntar, Bela. Pergunte, vamos lá. O que você achou da cena do Will? Conversando com todo mundo. Se abrindo, né? Então, eu tive... Cala sua boquinha, Rafael. Eu posso estar sendo... Posso até... Peço desculpas se eu for ofensiva de alguma forma, já desde já, né? Eu fiquei um pouco com sentimentos misturados quanto àquilo ali. Ao mesmo tempo que eu achei que é muito importante para ele, porque a gente viu esse processo desde a temporada passada, dele se entendendo como indivíduo, entendendo, ainda mais num momento, gente, que a gente tem que levar isso década de 80, né? Exatamente, nos anos 80, um momento que era muito perigoso você ser quem você é de verdade, né? E então ele estava ali naquela jornada e ele vê na Robin alguma identificação, porque ele não tinha ninguém. Ele fica muito curioso, dele, né, com a Robin. Quando ele pega a Robin com a Vicky, ele fica curioso, ele fica instigado, tipo, então isso existe. Existem pessoas, tem gente parecida que eu posso me identificar. Porque ele não via nada disso, né? E isso eu achei muito legal. Achei que isso foi até um momento de virada de chave para ele também, até para ele alcançar novos limites e ele acessar uma força mental que ele não tinha. Então eu acho que ele precisava daquele momento ali dele, olha, eu sou assim, esse sou eu, e eu preciso que vocês saibam porque vocês são as pessoas que eu amo, né, que convivem comigo. Quando ele recebe a aceitação, né, da família, dos amigos, cara, isso foi momento de força maior ali, total. Porque é tudo que o Henry não tem também. O Henry é o sozinhão. Ele é o cara que... Compreendido. Exatamente. Porque ninguém de fato soube o que aconteceu com ele, né? Exatamente. No máximo o Dr. Brenner, mas que deve ter alguma noção, mas de resto... Que fez o que aconteceria com várias outras crianças e que inclusive aconteceu com a Kylie, com a Eleven, com
com os outros, né? A Jane. E eu posso estar enganada, se alguém for psicólogo, psiquiatra, Souber aí, deixa aqui né? nos comentários. Mas, se eu não estou enganada, a psicopatia tem um pouco disso, né? Ela é desenvolvida um pouco em cima de traumas e de formas que a pessoa... Existe uma questão, acho que química também, Sim. mas a pessoa só fica violenta, porque tem muitos psicopatas, sociopatas, que eu não vou chamar de psicopata, mas sociopatas, que são CEOs, sabe? Não são pessoas agressivas, não são pessoas perigosas que podem acabar matando alguém, né? E pelo que eu entendo da parte da, né, não posso estar muito enganado, da sociopatia, os psicopatas são essas pessoas que têm esse desenvolvimento químico do cérebro, que não tem um apoio de uma família para entender você pensa diferente, você age diferente, você não tem as emoções básicas, né, de uma pessoa. E aí eles não conseguem exatamente lidar com aquilo. E mais ou menos o que acontece com o Henry, com a diferença de que ele não nasce assim, né? Exato. Ele fica assim, e muito provavelmente por causa de um trauma, a meu ver. Sim. Porque ele sofre um trauma, ele não queria ter matado uma pessoa, né? Ele fica totalmente traumatizado ali. Ele recebe poderes que ele não pediu. Aí, e você vê que o Devorador de Mentes, ele é muito certeiro, né? No próprio o que o Henry fala de ir atrás de crianças, porque crianças são mais facilmente exploradas, têm a mente Porque ele mais. passou por isso. Né? Exatamente, porque esse, na verdade, é o perfil do Devorador de Mentes. Acessar mentes que são fáceis para ele dominar, né? E ele faz isso com o Henry e ele começa onde? Qual é o ponto-chave? Ele começa mostrando as falhas dos pais dele. Uhum. Como o pai, as coisas que o pai fez na guerra, passou na guerra, a mãe, né, no contexto familiar ali. Então ele começa desestabilizando e afastando ele do que poderia ser uma rede de apoio, um ponto seguro, um porto seguro para o Henry. Mas não, ele começa minando essas relações exatamente para gerar e explorando o trauma dele, para gerar essa pessoa incapaz de se conectar e de não ter quem possa fornecer ajuda para ele se fortalecer, né, contra ele. E o Will não, esse momento do Will é muito assim. Eu não sei se ele, enquanto criança, a criança, nem hoje em dia isso está mudando um pouco, mas a criança quando sofre um trauma, nem sempre ela vai contar. Exatamente. A maioria das vezes não conta, ou conta muito tempo depois. Sim. Ou dá outros sinais que nem sempre as pessoas conseguem identificar, né? Acham que é talvez a criança sendo pirracenta, a criança sendo hiperativa, e na verdade não entendem as mudanças de comportamento, acham que a criança está em um desenvolvimento, que isso é parte, né? E nem sempre tem um contraponto legal com o Will, né? Porque tem a mãe que é uma mãe foda, que vai atrás, que luta, que decapita o cara que sequestrou seu filho. Exato. Sabe? Então, que acredita até o fim no filho. Ela viu literalmente o corpo do Will ali, né? Que na verdade é um boneco. Mas ela fala, esse não é meu filho. Porra, essa mãe é muito foda. Exatamente. Aliás, as mães estão muito bem representadas. Estão mesmo. Isso é verdade. Vamos voltar pro Will, que eu mudei totalmente o rumo da... Não, foi importante. E aí é isso que eu acho que, assim, eu achei muito bom para servir dessa base da força do Will, mas eu achei, assim, que, cara, veio num momento meio perdido. Eu achei que o timing do momento ali da abertura dele se assumir e finalmente fazer as pazes com quem ele é, eu achei que poderia ter sido melhor feito, porque aí parece assim, perdeu até um pouco de força o momento. Ficou até um pouco, não sem contexto, porque a gente entende o contexto do que aconteceu, mas fica um pouco assim, meio solto. Ele faz aquilo, ele conversa, tem a conversa, e depois corta vamos pros planos. Tipo,
Caraca, um negócio com peso, super peso emocional e depois praticidade. Então, assim, achei que eles poderiam ter feito essa construção para esse momento acontecer um pouco melhor e o timing do momento também Foi ser um pouco apressado, melhor. né? Aí eu achei, eu entendo, né? Gostei de ter tido aquilo, mas Mas, me assim, incomodou essa muita gente questão. ficou incomodada com essa cena. Eu não fiquei, inclusive. Eu chorei nessa cena. Eu não sou uma pessoa de chorar. Eu não choro qualquer coisa. Mas eu chorei nessa cena. Porque eu acho que o ator soube trabalhar muito bem o monólogo que ele tem ali no momento. Eu acho que teve algumas falhas. Por exemplo, ele fala de uma forma como se ninguém nunca estivesse ali entendendo e estando de apoio para ele. Enquanto o Jonathan, em várias cenas das temporadas passadas, se mostra ali, ele fala: o que você precisar, eu tô aqui, eu sou seu irmão, eu te amo, nada vai mudar isso. Porra, sabe? E tanto é que quando ele tá fazendo o monólogo, o Jonathan tá o tempo todo ali e ele chora também. Porque ele fala, pô, meu irmão, eu sempre enxerguei meu irmão e agora finalmente ele tá tendo essa coragem de falar. Uma coisa que ele sempre soube, ele só esperou, deu o tempo do irmão dele pra falar, mas E ele mostrou. nunca tentou tirar ele do armário, né? Ele só falou: eu tô aqui. Independente do que você Exatamente. fizer, eu estou aqui. Muito. Eu não achei tão longo assim, não. Isso foi muito comentado. Eu acho que o timing. Eu acho que eles de fato erraram na sequência após essa cena. Mas o timing da cena, eu acho que foi cravado, porque é o momento que o Will já tinha sido controlado pelo Vecna de novo. E aí ele conta, né, que ele só foi controlado porque o Vecna usou. E tem a questão da Max que você falou Explorou, também, né? que ficou esperando, não aconteceu, acontece com o Will. Explorou coisas na mente dele, né, que na verdade são imaginações. Todas as inseguranças, de né? inseguranças e tal. E usou isso contra ele e quebrou as fraquezas dele. Porque ele fala, é quase como se fosse um dementador, né? Nesse momento. Que ele fala, eu comecei a pensar em coisas boas. Eu só consegui sair da mente do Devorador de Mentes porque eu comecei a pensar em coisas boas. Só consegui sair do controle do Vecna porque eu comecei a pensar em coisas boas. Mas aí ele conseguiu acessar uma coisa que não era boa na cabeça dele, que era muito forte, e conseguiu controlar o Will mais uma vez. E aí ele entende que se ele quiser ajudar a Eleven, ele precisa passar por cima disso. E aí ele cria coragem e conta pra todo mundo. Então acho que o time da cena foi boa, mas eu concordo que o após foi um pouco complicado. Eu acho que foi um pouco brusco, né? Assim, e eu achei que ficou. Eu acho que poderiam ter trabalhado mais a relação do Mike com o Will. Porque eles não falam abertamente, tipo, o Will deixa muito claro, né, de quem ele estava falando, não para todo mundo, mas o Mike com certeza percebe. Claro, conhece ele, né? E não tem uma cena assim de tipo, eu não me importo, sabe, de você. Tem um diálogo ali muito de tato e superficial, mas eles são melhores amigos, sabe? Por que não ser aberto e franco? Tipo, não tem problema, tá tudo bem, a gente vai continuar sendo amigos. Enfim. É isso, né, gente? 5 minutinhos e ainda tinha muita coisa a falar, mas. Basicamente. Isso acontece. A gente teve, então a gente. Fazendo um rápido apanhado aqui, a gente teve bons momentos, maus momentos. Coisas que não foram explicadas. Fala da expectativa da spin-offs. Eu não tenho expectativa pra esse spin-off. Eu também não. Não tenho expectativa pro desenho. Eu também não. Se eu vou assistir, provavelmente vou acabar assistindo, mas também não vou ter muita expectativa depois de tudo que. Eu ia comentar uma coisa. Porque eu acho que os irmãos Duffers, eles sabem construir personagens muito bem, mas eles não são bons de roteiro. Não. Porque os personagens principais, eles foram muito bem construídos emocionalmente, a história de cada um, tiveram uma preocupação com o desfecho no final com a história de cada um, aquela cena no terraço, eu falei, eles nunca vão se encontrar de novo. Acho que todo mundo se identificou com você. Isso nunca vai acontecer. Mas enfim,
Só que os secundários ficaram perdidos. O roteiro, né? A história do roteiro, as explicações das coisas que estão acontecendo ali não foram explicadas. Mas eu provavelmente vou assistir os spin-offs pra ver se eles vão de fato explicar mais alguma coisa. Verdade. Vamos fazer um apanhado aqui bem rapidinho, Babi, assim. Pergunta e resposta rápida. E aí, pensando na série toda. Um personagem preferido? Ai, o Dustin. O meu é o Ed. Quem não sabia isso, né? Tá, cena favorita. Ai, muito difícil. Acho que o Ed fazendo o solo, mas eu também fico, essa da Poliana me pegou muito, eu ri muito nessa cena. Cara, eu acho que a minha cena favorita é E a do Will o também. Dustin com a namorada cantando. Ai, muito bom. Eu tinha esquecido dessa cena, gente. Várias cenas boas, é difícil, né? O que mais? E alguma coisa assim que realmente te falou, pô, quase te fez desistir da série, de repente, um momento, assim, uma cena. Cara, segunda temporada, a cena que a Eleven vai procurar e chega na Kylie, essa parte eu acho tão chata. Representa muito a Kylie. Chata, Essa personagem é horrível. é chata. É chata, Cara, chata. muito É uma parte ruim. chata. Eu falei, ai, será que eu vou querer continuar? Só que a temporada termina de um jeito muito bom. O mundo tá acabando. Sim. Então, eu acabei continuando a série. E você? Eu acho que foi muito aqueles meninos da quarta temporada do futebol e que acabaram continuando na quinta temporada um pouco, deram continuidade àquela ideia. Eu achei que aquilo alimentou um estereótipo que aquilo me... Ficou quase um Riverdale, né? É um negócio muito malhação ali, adolescente. Exatamente. Super estereótipo e que escalou lá na quarta temporada, aí abaixou o volume agora na quinta, mas assim, achei aquilo ali É uma parte me muito broxou. chatinha. Mas eu Legal. gosto muito do jeito como esqueci o nome da menina que morre na casa do Ed. Aquilo ali foi Com absoluto K, não é? cinema. Aquilo ali Eu falei fora do maravilhoso. microfone. E aquela cena é perfeita também. É isso. É isso, gente. Obrigada por nos assistir. Não deixem de comentar o que vocês acharam da quinta temporada de Stranger Things. Deixar o seu joinha e se inscrever. Ativar o sininho também. Esqueceu alguma coisa? Compartilhar. E eu queria aproveitar e mandar um beijo pro meu amigo Vinícius. Eu espero que isso apareça no vídeo, que eu sei que você é muito fã e você falou que ia assistir, então tá aqui, ó. Vinícius, pra deixa você. seu comentário. Ele vai ser muito esperado. Beijo, galera. Até a Beijos. próxima. Bye, bye.